galera, beleza? Eu sou o Udney e vocês estão em mais um vídeo de história. Agora a gente está falando sobre o governo Lula. Estamos continuando falando sobre o governo Lula, certo? O conteúdo é do livro do Boris Fausto, História do Brasil, certo? Esse livro é top para você que quer saber a história do Brasil. É um bom início, tá? E é um livro fácil. Vamos lá, vem comigo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o fato de ter surgido uma nova classe média. Exatamente, o governo Lula veio evoluindo, a sua economia foi positiva, principalmente no primeiro mandato, tá certo? No primeiro e no segundo, mas no primeiro mandato veio dando aquela alavancada bacana e vai surgir então uma nova classe média e a gente vai entender o que foi esse fenômeno, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer é a redução da pobreza por causa de todo o fenômeno econômico que a gente viu no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, você vê esse vídeo aqui, quando acabar, eu vou deixar os cards no final do vídeo da playlist de História do Brasil. Clica lá e assiste toda que tá bem top, tá? Então vai acontecer primeiro uma redução da classe média, tá? Outra coisa que vai acontecer aqui, o que é essa redução da classe média? É o seguinte, mais de 30 milhões de pessoas em ascensão. Então a gente está falando que essa nova classe média, que era a classe C, foi formada por mais de 30 milhões de pessoas que estavam em ascensão, principalmente economicamente. E elas vão formar uma nova classe com poder de consumo muito importante. Esse poder de consumo vai dar a ela um suposto nome, uma suposta posição de uma nova classe média, certo? Isso é muito interessante. Bom, a renda dessa nova classe média estava aí numa média de R$ 1.200 a R$ 4.800, tá? Que era então a renda total. O que isso significa? Nós estamos falando de uma época onde o salário mínimo girava em torno de 700 a 600 reais. Isso significa que essa classe média tinha um poder de, no mínimo, 2 salários mínimos, tá? Até R$ 4.800, que representava alguns salários mínimos. Olha só que interessante. Então, era uma nova classe com novo poder aquisitivo, com novo poder de compra. Muito importante, tá? E o que levou essa classe média a acontecer? O que levou ela a emergir, a surgir, tá? Primeiro ponto importante, galera, estamos falando de um livro de história do Brasil, Boris Fausto, então não são informações aleatórias que a gente está pegando por aí. São informações onde você acha os fatos registrados, tá? Isso é história. Então vamos lá. Os fatores. Primeiro, inflação baixa, você já viu nos vídeos anteriores sobre economia do governo, a baixa inflação. Outra coisa foi o aumento de emprego. Obviamente, quando você aumenta o emprego, você aumenta o poder aquisitivo. Conta comigo que simples. Uma família com 5 pessoas e 3 adultos. Vamos colocar uma família tradicional, pai e mãe, 3 filhos, certo? Um filho é de maior. Então, estava trabalhando só o pai. Vamos colocar um modelo tradicional. Aí aumenta o emprego. Agora a mãe tem emprego e o filho, que é de maior, também tem emprego. Então, olha só, se cada um ganhar um salário, você tinha uma família com um salário mínimo que passou para 3 salários mínimos, tá? Eu estou contando se cada um ter um salário mínimo. O poder de compra dessa família aumenta muito, porque agora eles podem trocar móveis, podem viajar, pode passear, pode fazer uma série de coisas. Então o aumento do emprego é fundamental. Isso se deu por vários fatores, um deles aumentou, a indústria nacional ficou muito forte. Por isso que é importante a indústria ser nacionalizada, ser nacional. Principalmente as principais indústrias. Quando você vende uma indústria para o estrangeiro, para fora, e ela deixa de ser poder do Estado Nacional, acontece que quem manda agora no valor de pagar salário, administrar principalmente a questão do fator de direitos dos trabalhistas e tudo mais, fica muito na mão das empresas de fora. E obviamente, meus amigos, eles não querem deixar dinheiro na mão do trabalhador. Então, quando é indústria nacional, isso é administrado de uma outra forma. Fora que parte da riqueza, se é indústria nacional, ela fica no país. Isso é muito importante. Então, é esse fenômeno que a gente vê acontecendo, tá? O aumento do emprego tem muito a ver com essa conexão de gerar riqueza aqui dentro e da riqueza se manter aqui dentro, parte da riqueza. E isso fomenta emprego, fomenta crescimento da indústria e tudo mais. Então, o aumento do emprego foi um fator importante. Outra coisa importante que é muito legal também é a expansão de crédito, porque você aumenta as formas de crédito, então aquela classe que já que o emprego, um dos fatores que é o emprego, fez ela ter mais poder aquisitivo,
ela vai então poder agora comprar, porque mesmo com poder aquisitivo, se você não tem formas mais maleáveis de crédito, você não consegue comprar. Agora, se você tem, você consegue comprar, tá? Então, essa nova classe média que vai surgindo com o novo poder aquisitivo, também agora consegue comprar. Por quê? Porque aumenta o leque de possibilidades de como comprar as coisas, né? Então, você podia comprar em várias vezes. Por exemplo, pedir empréstimos com juros mais baixos, tinha várias formas. Então isso não só aumentou o poder de compra, como agora as possibilidades de consumir as coisas, certo? E você vai girando a economia no país. Outro fator importante é a transferência de renda, tá? Essa transferência de renda, ela vai ajudar muito, e eu sou prova disso, de como é que isso funcionou de forma muito interessante, tá? Porque a transferência de renda do Estado para a população, como por exemplo Bolsa Família, ele vai causar um fenômeno de ascensão em uma parte da população da classe E para a classe D, tá? Vai acontecer essa transição. Por quê? Pode parecer pouco, mas eu vou te explicar como é que isso funciona na prática, tá? Funciona assim, ó. Eu vou primeiro falar rapidão como é que aconteceu comigo. Eu participei desse fenômeno. Eu precisava fazer um curso, eu já era um adolescente, então como é que eu vou fazer o curso? Não sei. Aí eu me inscrevi no Programação Jovem, minha mãe me inscreveu, eu comecei a receber naquela época R$60 por mês. Veja bem, R$60 por mês, numa época onde o salário mínimo era uns R$500. Olha só. Então, pô, recebi um dinheiro bacana, né? R$60 por mês. O que eu fiz? Vou fazer um curso? Minha mãe não precisou tirar da renda da casa. Por quê? Ela não precisou tirar porque eu recebi esse dinheiro como uma bolsa e esse dinheiro eu pagava o curso. O curso era R$50. Até hoje eu lembro, eu pagava o curso, certo? Que me sobrava R$10, eu comprava alguma coisinha ou outra ali, né? Mas não tirava da renda da casa. E olha que interessante, estava me capacitando, porque foi um curso de informática, foi inclusive aqui ó, na Megabyte. E aí eu fiz o curso de informática, foi muito bacana, muito rico. E depois eu continuei, como ainda não tinha feito 18, eu estava recebendo, eu continuei, eu fiz o curso avançado de informática. E isso vai refletir na minha vida agora e até um pouco antes, né? Isso vai fazer com que facilitou para mim, primeiro, ter um conhecimento em informática. Tendo conhecimento em informática, eu consegui aprender outras coisas, fazer outros cursos, certo? Agora, por eu utilizar esse dinheiro, que não precisou sair da renda da minha mãe, eu já estava na frente de pessoas que não tinham essa renda e não conseguiam fazer um curso, tá? Um curso bom pago. Então, veja como isso foi importante socialmente para o meu desenvolvimento, tá? Então, isso me atingiu. Aí eu virei professor de cidadania numa sala com 30 alunos numa ONG, adolescentes. E o que aconteceu? Vários deles recebiam essa parte de remuneração do governo, de programas. O que eles eram orientados a fazer da nossa parte, da minha parte como professor de cidadania, né? Eu orientava como é que eles tinham que ter essa visão do dinheiro que eles pegavam e o que eles podiam fazer de benefício para eles, da mesma forma que eu utilizei. Então a assistência social me colocou lá para ser professor de cidadania, e uma das coisas era falar para a galera, ó, o que dá para você fazer com isso, entendeu? Então eu ensinava mercado de trabalho e tudo mais, e junta esse dinheiro. Então, o que você precisa entender? Quando a gente fala assim, transferência de renda, pode parecer uma coisa meio esculachada e tal, mas lá na base, no pé, no povão, na população, no trabalho da assistência social, principalmente, da educação, tem um processo muito refinado, que tenta fazer com que essa renda que foi transferida seja utilizada de forma progressiva, de forma para desenvolver aquela família, aquele indivíduo, certo? Não se engane achando que é tipo tudo largado, cabaré. Não é, tá? Existe ali um meio do jogo acontecendo muito interessante. Por isso que isso contribui para uma nova classe ela transitar. Porque se essa classe só pega e gasta e pronto, acabou e já era, ela não transita, ela não se eleva. Agora, se essa classe se utiliza, esse grupo se utiliza dessa nova riqueza e vai construindo novas formas de ascensão, vai investir em novas formas de ascensão, como no meu caso fazer um curso, isso sim faz com que daqui a algum tempo uma parte dessa classe comece a participar de uma ascensão, tá certo? Então isso é muito importante. Então esses são fatores que acabaram, alguns dos fatores, vamos dizer assim, principais, que acabaram acontecendo no país e alimentando uma economia e fazendo classes transitarem para classes superiores, tá? Como aconteceu de surgir uma nova classe C e a classe E, parte dela, ir para a classe D. Isso é muito importante, certo?
Bom, consumo da classe C agora tinha. O que tinha? A classe C, ela começa a ter riqueza, beleza? Ela começa a ter maior poder de consumo, um super poder de consumo, na verdade. E ela começa a incorporar no seu carrinho de compra, né? Na sua sacola de compras, coisas que só existiam na classe A e na classe B, tá? Então, vocês aí vão lembrar, eu tenho 33 agora. Quem tem mais ou menos essa faixa de idade, vai lembrar que teve uma época que os celulares saíram, começou a ficar, o Motorola grandão, começou a ficar assim, muito caro, poucas pessoas tinham. Depois que começou a sair os smartphones, os pequenininhos, e na sequência começou a sair muito celular cópia, celular chamado do Paraguai, Xing Ling, chinês, né? Que era aqueles celulares muito baratinhos que imitavam os celulares originais. Lembra que alguns tinham umas caixinhas de som assim, punk? Presta atenção, isso durou muito pouco tempo. Tablet falsier, né, de marca barata, durou pouco tempo, poucos anos. Isso não durou 3 anos, essas ondas aí. Por quê? Porque começou a entrar facilidade de crédito. Então, entre comprar um falsier, o celular era R$1.000, não, 1.000 não, R$500. Entre comprar um falsier de 150 e eu ter a oportunidade de comprar um de 500, porque agora eu posso parcelar, abriu a facilidade de crédito. E eu subi de classe, estou ganhando, estou trabalhando, tenho meu salário, eu vou comprar um original. O que aconteceu com os celulares piratas? Eles desapareceram. Todo mundo tem um celular original hoje. Porque pôde parcelar e pôde pagar também, certo? Olha que interessante. Então, a classe C, ela colocou no carrinho dela coisas que só existiam na classe A e na classe B. Como, por exemplo, os celulares. A gente tem, então, os celulares, os smartphones. A gente tem, por exemplo, os automóveis, né? Começou a explodir a construção, né? E a venda e a fabricação de automóveis básicos, né? Automóveis populares. Por quê? Porque agora existia o crédito para se comprar esses carros e existia o poder aquisitivo para se comprar esses carros. E a indústria automobilística cresceu, tá? Então, o pobre também começou a comprar carro. Outra coisa, e aí o fenômeno é interessante, né? O pobre comprava carro e não tinha onde guardar, porque não tinha garagem. Aí você andava na comunidade, no bairro mais pobre, aquele monte de carro na rua, porque não tinha onde guardar os carros, né? Era bem interessante os fenômenos, assim. Outra coisa também foi os computadores. Eles entraram aí, eu também sou dessa época, desse fenômeno, eles entraram no carrinho de compras da classe C, tá? Eles entraram no carrinho de compras porque agora ficou fácil abrir o crédito, foi o mesmo fenômeno do celular, você podia comprar e tinha sempre essa... A gente vivia ainda muito numa história de que eu preciso estudar para a faculdade. Até uma geração passada tinha isso, né? Que existiam poucas formas de você ascender na vida. Concurso público, faculdade, eram poucas coisas. Hoje em dia dá para você fazer qualquer coisa que você quiser, né? E nessa época, como tinha essa ideia muito ainda fixada, uma das formas de um benefício, de uma alta performance no estudo era ter um computador. Então, a galera começou a comprar computador pra caramba. E isso se somou porque na época se abriu se expandiu muito o concurso público. Então juntou o útil ao agradável, né? Então virou um ciclo. E essas são 3 coisas de exemplos para vocês verem como é que coisas da classe A e classe B acabaram entrando no carrinho da classe C, que era altamente consumidora, tá? Isso é muito importante. Bom, outro ponto importante da classe média, né, dessa nova classe média, foi a casa própria da classe média, né? A classe média vai abrir uma expansão de crédito e vai abrir, então, as facilidades da compra de imóvel, Minha Casa Minha Vida, principalmente. E aí você tem, então, da parte do Estado, uma forma de criar programas para você comprar uma casa e pagar em 1 trilhão de vezes, né? Mas você tinha a sua casa própria, você podia pagar. Agora você tinha a possibilidade de não pagar aluguel, mas pagar a sua casa, um lugar que você podia mexer, que você vai morar, que é teu, que ao contrário de uma casa de aluguel, aquilo vai ficar para herança, aquilo vai ficar para uma nova geração. Olha que interessante. Olha como é que as classes médias, elas transitam. Tem um estudo, esse estudo foi atualizado, mas a última vez que eu li, demorava uma média de uma pessoa sair de uma classe para outra, uma média de 8 a 10 anos. De 8 a 10 gerações. O que significa? Que demorava quase 200 anos para você mudar de classe. Lógico, a gente está falando do Brasil, a gente está falando de um momento onde
tudo era muito estável, né? Muito estruturado naquilo, não tinha como mudar muito as formas. Antigamente quem era escravo e ponto, quem era senhor de fazenda era senhor de fazenda e ponto, não tinha muito como mudar essas características. Hoje essa ascensão mudou, tá? E essa ascensão mudou exatamente pela possibilidade de você poder investir de formas diferentes e você ter acesso a coisas diferentes, principalmente na fase desse governo, né? De você poder transitar de uma classe para outra. O que isso significa? Se você tem a possibilidade de comprar a sua casa, se você é classe média baixa ou classe baixa subindo, se você consegue fazer uma casa no crédito, a sua próxima geração, você não precisa esperar 8 gerações. A tua próxima geração, ela já vai ter uma casa, ela vai gastar dinheiro a menos, ela não vai gastar mais 120 mil, 80 mil com uma casa. Eu tô falando uma casa naquela época, tá? Você não vai mais gastar com isso. Por quê? Porque a tua geração passada já adquiriu. Então você já tem uma casa, você já tem um bem, você está dentro de um cofre que vale 100 mil reais. Você pode vender, pagar uma faculdade, você pode ficar nela e não gastar com aluguel. E agora você pode investir em outras coisas. Quer dizer, olha só, se a pessoa, lógico, esse grupo foi inteligente, ele consegue ascender cada vez mais. Porque o grupo passado não teve carro, mas ele comprou a casa. Agora você tem a casa, você não precisa gastar com a casa, então você compra um carro. Então a sua próxima geração tem casa e tem carro. E tem curso, mais curso do que os antigos, porque os antigos queriam construir casa, construíram, você já tem a casa deles. Então você vai comprando outras coisas e a sua geração vai ascendendo. Olha que louco como é importante a possibilidade da população ter acesso e ter poder aquisitivo para que todo o país seja atingido por uma nova classe consumidora e produtora. Isso faz uma diferença, isso vai impactar na questão da posição do Brasil no mundo, tá? Então, esses são os fatores, essa questão da casa própria foi muito importante. Próximo ponto, a classe C, isso aqui é louco. A classe C, ela chegou numa época onde ela se tornou mais de 50% do eleitorado brasileiro, tá certo? E o poder de compra dela era maior do que a classe A e a classe B juntas. Por quê? A classe C é uma grande gama da população, que era a classe média baixa ou pobre, a maioria pobre, e eles vão para a classe C, só que eles são uma fatia da população muito grande. Então, por proporção, eles gastavam muito mais e consumiam muito mais do que a classe A, que é desse tamanho, e a classe B, que também é desse tamanho, certo? Então, eles tinham já um poder de compra muito maior que essas classes. Isso significa que a gente for pensar no PIB brasileiro, no Produto Interno Bruto, né? Os maiores responsáveis pelo crescimento foi essa nova classe média, que foi criada no governo Lula por essa administração, tá? Bom, quem era, então, um outro fator importante são os setores da classe média, né? O que aconteceu? Eles também foram afetados por esse desenvolvimento, até pelo desenvolvimento, o aparecimento dessa nova classe média, a classe C. A classe média tem setores, né? Um dos setores da classe média são os funcionários públicos, o funcionalismo público, né? Eles são o setor da classe média original do Brasil. Eles também ascenderam. Por quê? Porque a gente tem o acesso ao crédito, por exemplo. Então a classe média também teve acesso maior ao crédito. E às vezes, muitas vezes, o mesmo crédito que a classe C. Então eles também podiam adquirir outras coisas, né? Isso não só aumentou o poder aquisitivo e também fez parte da classe média, uma pequena fatia, subir para outra classe, a classe média alta, né? E outros fatores foi o fortalecimento de carreira, porque se abriu muito concurso público, muitas vagas. A gente viu o estrondo que, por exemplo, os Correios e a Petrobras fez de muitas vagas ali. O país cresce, as instituições crescem também, as vagas de emprego crescem também. Tanto as privadas quanto as públicas, né, de concurso público. Então, aumentando os cargos, o funcionário público podia ascender dentro da sua própria linha de trabalho ali. Então, também vai atingir essa linha de uma forma muito eficiente, muito evidente, que é do funcionalismo público, tá? Bom, sobre o que é de fato a classe média, né? Estão falando que classe média é classe média. O Boris Fausto, ele não vai abrir esse leque de discussão, não é o objetivo aqui. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que ele tá tratando a classe média como uma classe média de poder de consumo. Só que a classe média de um país não é só definida pelo poder de consumo. A classe média de um país é definida pelo seu status quo, que envolve uma porrada de coisa, tá? Então, primeiramente, ele está olhando como uma nova classe média C,
certo? Que vai vir começando por esse lado de poder econômico, certo? Não que ela seja de fato aquela classe média que os países têm, que é uma classe média que tem um status quo no país, tá? Isso daqui é uma outra coisa. Então, é bom para você entender o que é essa classe média C, uma classe média de poder de consumo, tá? Falamos sobre o PIB? Bom, outra coisa, projetou toda essa ideia, né, que a gente viu. O país vai se desenvolvendo, a população vai se desenvolvendo, sai da linha da miséria, da linha da pobreza, acaba com os percentuais da fome, né, da fome da população, acaba com tudo isso gera muito emprego, riqueza para o país. Por exemplo, um dos fatores para acabar a fome é o bom prato. Pô, como é que isso ajuda hoje a acabar a fome? Poxa, era R$1 o prato. Então você tava vendo, eu vou colocar assim a situação. Você tá ali no farol, limpando o vidro, pá, e aí tia. Aí o moleque pegava R$1 e almoçava, acabou. Almoçou, conseguiu almoçar. Só que tem um detalhe, era uma cozinha que preparava a comida. Essa cozinha tinha pelo menos 10 funcionários. Pessoal da limpeza, pessoal técnico, gerência, nutricionista, equipe de produção técnica da cozinha. Empregos, são 10, 15 pessoas empregadas. Segurança, teve que construir uma estrutura, emprego para o pessoal que trabalha na construção civil. E aí você gira o país, é muito legal, gira a economia. E essas pessoas em ascensão são não só, elas agora saem da linha da miséria, por exemplo, da linha da fome, mas agora o Estado começa a alcançar elas para fazer com que essas pessoas se tornem produtivas. Então, vocês não podem esquecer disso. Uma coisa importante é que quando o Estado ele trabalha para a riqueza daqueles mais pobres, é para que os mais pobres se tornem produtivos. Isso é bom para o Estado, isso é bom para todos, para a economia em geral. Todo mundo ganha, tá? Isso é importante. Bom, chegamos até aqui. Isso foi Boris Fausto, certo? Falando sobre o surgimento de uma nova classe média, que é a classe C, no governo Lula. Tá curioso? Gostou? Curtiu? Pega o livro e lê, meu. Pega. O livro deve ser uns R$80, eu aconselho você, porque é um livro para sua vida. Pega esse livro, compra, lê, que é um conhecimento top. Tamo junto, quer saber mais? Vê a playlist. Foi isso, espero que você tenha curtido. Vou falar pra você fazer só uma coisa. Ficou até o final? Escreve História do Brasil, porque só os fortes ficam até o final. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.